está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, o versículo 23. Do topo ao abismo em minutos. Nós vamos, nesta noite, fazer uma reflexão sobre a pessoa de Pedro. Nós vamos perceber um Pedro que muda de um patamar para outro em minutos, em poucos minutos. Alguém que alcança o topo e de repente desce ao mais terrível abismo. Esse Pedro que, na verdade, é tão popular, o apóstolo popular, o apóstolo que é mais citado por muitos pregadores, junto com o apóstolo Paulo, não resta dúvida. É um apóstolo popular. Nós entendemos a principal razão disso é essa representatividade. Nós nos enxergamos em Pedro, todos nós, nessa questão espiritual e moral, nesta questão de mudar tão rapidamente de uma posição diante de Deus. Paulo era mais rígido nas suas assertivas, era mais coerente, não variava tanto. Pedro, por sua vez, é esse apóstolo que mais se aproxima de cada um de nós, aquele que está numa euforia tremenda, firme e forte, anunciando quem Jesus é, e de repente é usado por Satanás. No mesmo cenário, dentro de uma mesma circunstância, alguém é usado por Deus e é usado pelo diabo. Assim é o apóstolo Pedro.
Nesse episódio, nós percebemos um Jesus que estava desejoso para que os seus discípulos reconhecessem a sua identidade. O que as pessoas dizem a meu respeito? Quem elas dizem ser eu? E eles disseram, alguns dizem que tu és Elias, tu és Jeremias, tu és algum dos profetas. E aí ele direciona a pergunta aos discípulos, e vocês? Esta é a popularidade que eu tenho. Esse é o pensamento, é a ideia popular, é a opinião pública. E a de vocês? Qual é a opinião particular, individual de cada um de vocês? Eu acredito que naquele momento, mesmo que Pedro não tomasse a iniciativa, nenhum iria tomar. Mas Pedro é aquele que toma a fileira, é aquele que vai à frente, é aquele que se apresenta, é aquele que se mostra disposto a fazer a vontade de Deus, a revelar aquilo que Deus deseja. Por isso que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a tua identidade. Tu não és um profeta, tu não és um personagem somente, um instrumento somente de Deus. Tu és a própria revelação de Deus. Tu és a imagem perfeita de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o prometido, tu és o ungido. Tu és o enviado às nações, aquele que veio ao mundo para buscar e salvar os que se haviam perdido. Tu és o Filho de Deus. Tu és divino. Tu és ímpar. É isso que Pedro está dizendo. E é interessante que Jesus elogia esse Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Ou seja, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Tu és filho do homem, eu sou filho de Deus. Dissestes bem, por isso tu és bem-aventurado, tu és bendito do Pai. Tu és alguém que Deus te revelou. Porque o que tu disseste não foi o homem, não vem de ti mesmo, vem de Deus. Neste momento tu foras um instrumento de Deus para declarar o que tu declarastes. Eu acredito que naquele momento o coração de Pedro ficou cheio de satisfação, né? Hoje a Paloma já falou aqui que nós desejamos ser elogiados. E o elogio do próprio Deus, ou do Filho de Deus que estava ali, será que não deixou Pedro assim bem massageado, bem contente? Eu acredito que naquele momento, Pedro chegou ao topo de uma satisfação, ouvir aquela palavra positiva do próprio Filho de Deus. Tu és alguém usado por Deus, alguém que revelou algo que vem do próprio Deus. Uma compreensão que não parte do homem, e sim de Deus. Pedro ficou contente, com toda certeza. Jesus assegurou a Pedro que aquela declaração que ele fez seria a declaração fundamental para o cristianismo. Em outras palavras, o cristianismo é alicerçado nesta declaração de Pedro. O cristianismo não está alicerçado na pessoa de Pedro, porém está alicerçado na declaração de Pedro. Sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre esta assertiva, eu edificarei a minha igreja.
ninguém irá prevalecer contra ela. Essa é a segurança da igreja, que Jesus é o Cristo. Nós estamos firmes nesta palavra. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração de Pedro é a firmeza de todos nós. É a certeza de que estamos no caminho certo, que estamos ouvindo a pessoa certa. Como o próprio Jesus disse, lá no Monte da Transfiguração, aparecendo Elias e Moisés, a voz do Pai, melhor dizendo, falou: este é o meu Filho amado, em quem muito me alegro, a ele ouvi. Agora é hora de dar ouvidos a Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Então essa declaração, ela centraliza todo o cristianismo. Estamos seguindo ao Cristo, que é o Filho de Deus. Damos ouvidos não a um profeta do Antigo Testamento, a Elias, a Moisés, a Eliseu, a Jeremias. Nós agora estamos dando ouvido ao próprio Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, Pedro chegou ao topo. Pedro chegou ao topo. Mas é interessante, meu amado, minha amada, que aquele que chegou ao topo ali naquele momento, com essa declaração, que é o alicerce de todos nós, que firma a igreja, de repente, chama Jesus à parte, não sei se ficou vaidoso, talvez ficou inchado, massageado, eufórico, se sentindo potente, que vai aconselhar Jesus, vai aconselhar o mestre, chama o mestre à parte. Na verdade, conforme diz o texto, ele repreende a Jesus, ele repreende o Senhor, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, versículo 22, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Se tornou o conselheiro do mestre. Será que Pedro naquele momento não estava se achando? Estava assim, prestigiado, elogiado pelo mestre, ao ponto de achar que poderia dar um parecer ao mestre. E o mestre, naquela hora, mostra que Pedro, infelizmente, ele desceu lá do topo para o mais profundo abismo. Aquele que estava em alta, que estava com status legal, estava aí bem divulgado nas redes sociais, estava na sumidade, de repente caiu pelas tabelas, caiu de uma forma desastrosa, chegou ao mais profundo abismo. Talvez você me pergunte: por que, pastor? O texto nos responde. Porque quando ele declarou, ou quando ele tentou interferir naquilo que Jesus iria se submeter, porque Jesus, antes dele declarar isso, Jesus explicou que ele seria preso, ele seria entregue aos anciãos, verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus expôs a sua missão. E agora Pedro quer interferir da missão de Jesus. O mesmo que exaltara, que mostrara o alicerce do cristianismo, a declaração em que todos nós estamos firmados, ou devemos estar firmados, agora quer desfazer da missão de Jesus. Quer desviar. E como foi cantado nessa noite,
era necessário que Jesus passasse pela cruz. Como todos nós necessitamos passar pela cruz. Essa cruz que foi de Jesus, agora também é nossa. Então era necessário que Jesus passasse por todo aquele sofrimento. Pedro, por sua vez, disse: não, Senhor, não aconteça isso a ti. Isso não vai suceder. Isso não é legal, isso não é bom. Jesus o repreende. Arreda-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim. Tu não compreendes as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Em outras palavras, agora, Jesus estava dizendo que o Pedro, que fora instrumento de Deus, agora estava sendo um instrumento de Satanás. Desceu ao mais terrível abismo. Estava querendo camuflar, estava querendo desviar, distorcer a missão sublime de Jesus, que foi vir a este mundo para sofrer e padecer por nós, morrendo numa cruz e ao terceiro dia ressuscitar. Agora Pedro deixara de ser um instrumento de Deus, passou a ser um instrumento do diabo. Que coisa interessante. Será que muitas das vezes na nossa vida não acontece esse tipo de coisa? Estamos no alto, estamos servindo a Deus, adorando, buscando, sendo instrumento de Deus, sendo aquele pregador da palavra, sendo aquela pessoa que testifica, e de repente, por um deslize, por um ato insensato, por uma desplicência, por falta de vigilância, nós caímos. Nós caímos, nós desviamos, nós nos afastamos, nós deixamos de ser um instrumento de Deus e passamos a ser um instrumento do diabo. Criamos contenda dentro da igreja. Somos um instrumento de inimizade dentro da igreja, dentro da comunidade em que estamos inseridos. Somos aquela pessoa que vive perturbando o outro que está em paz com Deus. Somos aquela pessoa que desvia a verdade, que está completamente desfocada da verdade. É necessário, meu amado, minha amada, que nós sejamos vigilantes. Consideremos isso em primeiro lugar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É necessário vigiar. O próprio Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne é fraca. A nossa carne é tendenciosa para o mal. E nós podemos facilmente, em questão de minutos, às vezes até de segundos, sair de uma posição de bênção nas mãos do Senhor para uma de instrumento de Satanás. Um instrumento nas mãos do inimigo. Em poucos minutos, passou a ser instrumento de Satanás. Uma segunda consideração que nós precisamos fazer é que esse Pedro, que do topo desceu ao mais profundo abismo, ele recebe uma nova chance de Jesus. Ele recebe a oportunidade de um recomeço. E nós devemos considerar que todos nós estamos sujeitos a cair. E todos nós, como sujeitos a cair, devemos ter uma compreensão amorosa daquele que caiu. Quando acontecer
de alguém que vivia firme no Senhor cair, você não julgue. Eu não devo julgar. Você não queira se achar melhor do que ele. Dizendo assim, por exemplo, nunca eu vou fazer uma coisa dessa. Isso aí é terrível. Como é que pode a pessoa que vivia pregando a palavra de Deus, a pessoa que vivia cantando, que estava dentro da igreja, era ali firme, era uma bênção nas mãos do Senhor, hoje se encontra comendo com os porcos, igual o filho pródigo. Hoje se encontra num estado desprezível, deplorável. Isso aí jamais vai acontecer comigo. Ele, na verdade, nunca foi crente. É comum a gente escutar esse tipo de coisa. É comum. Só que Jesus é aquele que não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Jesus não esmaga a cana que quebrou, Jesus reaproveita. Jesus não apaga aquele pavio que está fumegando, porque ele pode acender. E Pedro acendeu. Pedro, que nessa ocasião foi instrumento de Satanás, também chegou ao abismo, naquele momento em que ele disse que jamais iria trair o Senhor, jamais iria negar o Senhor, jamais iria abandonar o Senhor. Todos os apóstolos poderiam fazer isso, ele não. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, no finalzinho do capítulo, você vai encontrar esse episódio, esse momento. Jesus disse que seria abandonado. Todos irão me abandonar. Pedro se levantou, como sempre, né? Esse ímpeto, disse, eu não. Eles aí, ó, pode te abandonar, eu não. Eu irei contigo até o fim, se preciso for, eu serei preso, se for o caso até morrer, eu morrerei. Ao topo. Eu estou disposto, eu estou firme, eu sou a bênção. É o topo. Mais uma vez, Pedro lá no topo. Ah, maravilha. Aí Jesus diz, Pedro, tu não vai estar no topo. Quando eu estiver nas mãos dos escribas e dos fariseus, quando eu estiver para ser julgado, tu não estarás no topo, tu estarás no abismo. Tu irás me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E Pedro ficou triste. E a Bíblia vai nos mostrar que Pedro negou ao Senhor, na frente da ceva lá, da corte. Pedro negou 3 ocasiões, e Pedro não só negou, a Bíblia vai nos mostrar que Pedro negou praguejando. Ele negou praguejando, dizendo palavras duras acerca do Senhor. Quando disseram, você é um deles, ele disse, eu nunca nem vi esse traste. Eu nunca vi esse estrupício, se fosse nos dias de hoje. Pedro ousou falar palavras pejorativas acerca da pessoa de Jesus, chamou palavrões. Essa foi a ação de Pedro. Eu nunca vi esse homem, eu não sei nem quem é. É como se diz, não sei, tem raiva de quem sabe. Não tenho nada com ele. Nunca nem vi mais feio, mais bonito, mais magro, mais gordo. Negou vergonhosamente, com palavras duras, com palavras amargas, com palavras contrárias, com palavras que feriram a pessoa de Jesus. Mas meu irmão, minha irmã, eu e você poderíamos dizer assim com Pedro, está liquidado. Pedro está liquidado. Acabou. Não tem mais jeito para esse homem. Esse homem já foi usado por Satanás
dizendo que Jesus não fosse entregue, dizendo que Jesus não fosse julgado e viesse a morrer nas mãos das autoridades. Esse homem disse que não negaria o mestre, não abandonaria o mestre, mas na hora que o mestre mais precisou de uma firmeza ali, de alguém para mostrar fé nele, ele negou, desprezou, usou palavras duras, desmereceu Jesus, foi um covarde, da pior estirpe, da pior espécie. Então fez covarde, está liquidado, esse homem não tem mais jeito. Só que Jesus é diferente de mim e de você. Essa é a grande verdade. Grave isso. Jesus é diferente de mim e você. Talvez eu e você já tenhamos falado isso de alguém. Aquele ali não tem mais jeito. Aquilo ali é um troço. Aquilo ali é um traste. Aquilo ali só se viu para envergonhar o evangelho. Nunca mais aquilo ali se levanta. Na verdade, ele nunca nem crente foi. Mas Jesus é diferente. Jesus oferece uma nova oportunidade. E Jesus trata Pedro de uma forma especial. Jesus faz referência a Pedro depois que ressuscita. Jesus aparece a Pedro de uma forma ímpar. Jesus tem um diálogo especial com Pedro. Pergunta a ele: tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro o negou. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos se tu me amas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacente os meus cordeirinhos. Apacente as minhas ovelhas. Apacente o rebanho. Pedro, eu não desisti de você. Você ainda está na cabeceira, ou na cabeça da fila. Você ainda está puxando a fila. Você ainda está nos meus projetos. Você ainda está nos meus planos. Eu estarei usando você. Apacente os meus cordeirinhos. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. E ali, Pedro foi reativado, foi renovado, foi reposto no seu papel, na sua função, dentro do estabelecimento de Deus, dentro do planejamento eterno. Pedro se encaixou novamente. Por quê? Em primeiro lugar, porque Pedro se arrependeu amargamente. Pedro se arrependeu de tal forma que chorou, se derramou, se debruçou diante do Senhor, assumindo a sua condição. E o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que passou a mão por cima de Pedro, abraçou a Pedro e disse: olha, Pedro, eu te amo e eu não desisto de você. Você saiu lá do topo para esse abismo terrível, mas eu te coloco de novo em destaque. Eu te coloco novamente na posição que eu planejei para você. E nesta noite, meu amado, minha amada, eu quero te dizer, Deus está querendo te recolocar na posição que Ele planejou para a sua vida. O topo. Mas não é o topo da sua glória, é o topo da glória de Deus. É viver numa posição que exalte e glorifique a Deus. É esquecer de si mesmo e viver de tal forma que o nome de Deus seja engrandecido na sua vida. É isso que Deus planejou para você. É isso que Deus planejou para mim. Todos podem te desprezar. Todos podem achar que para você não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo: tem jeito sim. Arrependa-se e busque o meu amor. Busque me amar.
busque viver aquilo que eu projetei para a sua vida. Você pode sair sim desse grande abismo. Você pode ir a Jesus. Jesus não desiste de você. Basta se arrepender. Basta reconhecer o seu erro. Buscar esse Jesus amoroso. E amar esse Jesus que não desiste, esse Jesus que oferece sempre uma nova oportunidade. Então reflita sobre isso. Nunca é tarde. Enquanto você está vivo, há esperança. Talvez você diga assim, mas eu nunca tive uma experiência com Jesus, eu nunca fui de igreja nenhuma. Mas nesta noite, Jesus está chamando você para uma vida com Ele. Você pode até nunca ter caminhado na fé em Cristo Jesus, você tem vivido só no abismo. Mas toda a humanidade já viveu no topo. Toda a humanidade já esteve no topo e agora se encontra no abismo, na pessoa de Adão. Quando Deus fez Adão, Adão era perfeito, maravilhoso, tinha comunhão com Deus, falava com Deus, via a Deus. Era uma coisa linda, maravilhosa. Mas ele pecou, desobedeceu e foi para o mais profundo abismo. Mas em Jesus Cristo, aquele que está no abismo, aquele que está lá no fundo, ele é exaltado, ele é colocado em posição de destaque. Basta se arrepender e crer em Jesus. A palavra de Deus nos diz que Deus tira o homem do monturo e faz ele assentar-se entre os príncipes. O homem que está no mais profundo abismo pode voltar ao topo da presença de Deus, ao topo da glória de Deus que ele tinha antes do pecado. Agora, em Jesus Cristo, ele chega. Que você possa refletir sobre isso. E você que já palmilhou essa caminhada cristã, você que já viveu esse evangelho, até pregou, orou, foi instrumento de Deus e está caído, é hora de você se reerguer. Jesus está te chamando. As pessoas até achar que não tem mais jeito para você, que você na verdade nunca fora de Deus, mas nesta noite, se você está me ouvindo, está sendo tocado por essa palavra, você levante-se, desperte dentre os mortos e o Senhor te iluminará. Você pode ser ainda aquele instrumento de Deus, ser uma bênção nas mãos do Senhor, ainda é tempo, tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível a Deus. Ele pode reverter qualquer situação. Não importa o quadro, pode ser o pior possível, imaginável. Ele reverte, ele muda, ele restaura, ele renova, ele reafirma, ele reassegura, porque ele não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Que essa palavra fique no seu coração, que você possa nesse momento orar, buscar ao Senhor. E você que já está na palavra de Deus e está firme, tenha cuidado, porque de um momento assim, de uma rápida situação, você pode se afastar de Deus, se desviar de Deus. Se acontecer alguma coisa na sua vida que venha afastar você de Deus, se arrependa o mais rápido possível, que Deus quer você de pé.